Muito bem-vindos, queridos guerreiros conectados. Hoje eu vou responder perguntas de vocês. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui embaixo no canal, aperta o sininho de notificação, porque assim você sempre vai receber os vídeos primeiro do que todos. Então, bora responder as perguntas de vocês. Professor Wesley, para tomar a Santa Ceia eu preciso ser batizado? Na verdade, eu quero falar sobre esse assunto, a ótica da Bíblia. Para participar da ceia do Senhor, a Bíblia não traz a ordenância ou a prescrição que a pessoa precisa ter passado pelo batismo. Então, da onde que surgiu essa ideia que hoje é vista, respeitada e aplicada em todas as igrejas praticamente? Esta ideia surgiu de um documento chamado Didaquê. Que documento que é esse? É um documento aceito por muitos estudiosos, mestres e eruditos da Bíblia Sagrada, que eles chegam à conclusão que este documento surgiu na época dos apóstolos. Ele é datado por volta do ano 60 a 90 da era cristã. Há quem diga que esse documento foram os próprios apóstolos que escreveram. Bom, não sabemos ao certo quem foi que escreveu, mas neste documento está prescrito que só participava da ceia aqueles que já haviam passado pelo batismo. Mas tem um grande detalhe aí. Como que era o batismo naquele tempo? Não é como nos dias de hoje. E talvez você está se perguntando, como assim não é como nos dias de hoje? Geralmente nas igrejas de hoje, para você passar pelo batismo nas águas, tem um curso, tem uma espera, tem uma demora, passa-se alguns meses. Naquela época não era assim. Naquela época, nós conseguimos ver em Atos dos Apóstolos capítulo 8, como que era dado o batismo. Você lembra desse texto? Tem um eunuco da Etiópia, da região da África, que ele estava descendo de Jerusalém, voltando para a sua cidade. Ele está lendo a profecia de Isaías 53, ele não entende nada do que ele está lendo. Então, o diácono chamado Filipe, que não é o apóstolo, chega-se perto da carruagem dele e o Espírito Santo fala para ele, sobe na carruagem. Ou seja, explica para ele o que ele lê. E o texto bíblico diz o seguinte, que após Filipe interpretar para ele Isaías e explicar, termina assim. Ele olha para Filipe e diz, o que me impede de ser batizado? Filipe fala para ele, você crê? Crê em quem? Em Jesus, que ele apresentou Jesus ali. Ele creu em Jesus, tinha água perto deles e ele foi batizado. Naquele contexto, o batismo era dado logo após a pessoa ouvir a pregação e crer em Jesus. Isso também está logo lá no começo de Atos dos Apóstolos, quando Pedro prega ali o evangelho e logo na sequência quase 3.000 almas creem em Jesus e eles são batizados na mesma hora. Por isso que todo cristão naquele contexto participava da ceia, porque assim que crê em Jesus, eles já eram batizados. Então, biblicamente, não é necessário ser batizado para participar da ceia. Mais alguma pergunta? Pode mandar. E se eu estiver indo na igreja e não quiser me batizar? Bom, aí nós teremos um grande problema, por quê? Porque dentro dos mandamentos de Jesus Cristo tem duas ordenanças. E as ordenanças, que para alguns são sacramentos, é o batismo e a ceia. Batismo e ceia tem dois significados, tem símbolos. O batismo significa um novo nascimento e o símbolo maior da ceia significa comunhão com Jesus Cristo. Ora, vamos ser coerentes. Se você quer participar da ceia, mas não quer passar pelo batismo, tem algo aí que não está fechando. Porque a ceia é comunhão. E se você tem comunhão com Cristo, por que você não quer passar pelo batismo, que significa novo nascimento? Então, assim, o que eu entendo e o que eu penso que é o mais bíblico. Se você tem a oportunidade de passar pelo batismo, por que não passar? O porquê não se dá o batismo? Não tem aquela ideia errada que alguns pensam por aí. Ah, não, é porque depois do batismo se torna mais sério. Sempre foi sério, mesmo antes do batismo, quando você ouve a palavra, entende que Jesus é Salvador, já passou a ser sério. Então, se você já creu em Cristo Jesus, não tem o porquê você não passar pelo batismo. É totalmente necessário, é uma ordenança. Mais alguma pergunta? Manda aí. Quantas vezes no mês é correto tomar Santa Ceia? Essa é uma pergunta maravilhosa e eu recebo muito essa pergunta. A Bíblia não prescreve quantas vezes deve ser celebrada ou ministrada a ceia do Senhor. Nós entendemos que lá no período dos apóstolos, na igreja primitiva, eles celebravam a ceia após toda a reunião, todo ajuntamento que eles se reuniam nas casas. Sendo assim, nós não sabemos quantas vezes eles celebravam a ceia por mês. Pode ser que era uma vez por semana, ou até mesmo 10 vezes por mês. Lá em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a ceia, ele diz o seguinte, todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Então, se você celebra a ceia uma vez por mês, tá certo. Se é uma vez por semana, tá correto. Se é todo dia, também tá correto, desde que seja em memória e em o nome de Jesus Cristo. E aí, gostou?
dessas respostas de perguntas que vocês fazem para mim? Comenta aqui embaixo e ó, não se esqueça de você se inscrever no canal e também apertar o sininho de notificação e mandar aqui embaixo temas que você quer ver eu trabalhando aqui. Até a próxima, querido guerreiro!